Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sempre, desde a minha gestão, ao início da governança, eu creio que nós temos que unir forças, cooperação, criarmos sinergia para defendermos o nosso modelo e trazermos o melhor para o nosso estado e para a nossa região. Não conseguimos alcançar nenhum objetivo se não tivermos um comando único, né? E também se não tivermos sinergia de ações. Essas ações isoladas, de grupos ou pessoas, não vai nos levar a lugar nenhum. Até porque o cenário hoje do Estado brasileiro, da própria economia no mundo, ela pressupõe que esses atores, essas lideranças econômicas, essas lideranças que eu me incluo hoje no Estado, né, representando o governo federal, a gente esteja totalmente alinhado e nos antecipando para as ameaças com relação à nossa região. Nós não podemos ficar mais conversando, achando que nós vamos chegar lá, pressionarmos e vai acontecer as coisas. Então, dentro desse contexto, né, tivemos avanços significativos na segunda-feira, numa reunião que tivemos com o presidente, no tocante ao polo de concentrados, né? Houve uma intervenção nossa, então a parte do decreto está sendo elaborado um novo decreto que vai nos ajudar e aí vai nos propiciar estudarmos, junto com o Ministério da Economia e os atores de dentro e de fora da nossa região, uma melhor definição com relação a isso a nível Brasil. Uma outra definição muito importante que a sociedade amazonense precisa saber e conhecer é sobre a BR-319. A BR-319, ela é estratégica para a nossa região. E aí, nós temos que dar a César o que é de César, né? Já tivemos amazonenses, políticos renomados à frente do Ministério e nada saiu. Agora, isso é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro e de toda a sua equipe. E foi ratificada 2 vezes aqui pelo nosso vice-presidente. Então, quem está asfaltando, deixo bem claro isso para toda a população, quem está asfaltando, quem está reabrindo, tudo isso é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E diante disso, nós temos hoje 2 desafios para darmos passos significativos na busca da pavimentação da BR. O primeiro é o destravamento de todas as licenças ambientais que foram colocadas por governos passados. E a segunda é a construção do próprio projeto de engenharia que vai delinear e permitir que a BR seja concluída. Então, dentro desse interim, o que está acontecendo? O presidente Bolsonaro assinará uma medida provisória onde ele vai destravar toda a parte de meio ambiente. E isso vai acontecer até o dia 12 de julho, quando ele virá a Manaus para a reunião do CAIS. Então, ou ele vai assinar antes, ou vai assinar simbolicamente aqui no dia 12. E aí eu parto para o meu terceiro ponto, né, que é justamente isso, a vinda do presidente para presidir a primeira reunião do CAIS deste ano, né, que é o Conselho de Administração da SUFRAMA. Em primeiro lugar, isso demonstra todas as atenções do Brasil virão para Manaus e do mundo também, porque o presidente da República estará aqui. O último presidente da República que veio prestigiar uma reunião do CAIS faz 11 anos atrás. E isso mostra realmente a importância que a SUFRAMA tinha. E graças a Deus, né, parabenizo o presidente e resgato a confiança que ele está tendo, porque se o presidente da República está vindo para o CAIS, é sinal que a SUFRAMA agora vai ter um outro protagonismo no desenvolvimento do Estado, participando ativamente e também na nossa região. Porque juntamente com o presidente da República virá 10 ministros de Estado, 5 governadores, 5 prefeitos, fora vários deputados e senadores dos 5 estados que compõem a nossa autarquia. Mas o mais importante do que isso, quero deixar claro para toda a população amazonense, porque também não foi realizado a reunião do CAIS até agora, por 2 motivos. E quem falar diferente disso, algo, ou é desconhecimento, ou está usando de leviandade para com o povo do estado do Amazonas. O primeiro motivo pelo qual não foi realizado o CAIS até agora, a reunião do CAIS, é porque foi feita uma reengenharia dos ministérios que comporão o CAIS, são 10. E segundo, né, é que tivemos um decreto
da Casa Civil, né, 60 dias atrás, dando prazo, extinguindo todos os conselhos de autarquias. Então, por causa desse motivo, então a SUFRAMA não teve nada a ver com isso, o Estado também não. Simplesmente o Estado brasileiro verificou que tinha muito conselho e alguns deles ineficientes. Então, falou o seguinte, olha, baixou um decreto no final de abril e disse, ó, quem for necessário, o conselho que for necessário, né, venha para cá que a gente vai reformatar, dentre esses a SUFRAMA. E aí é por causa exatamente desses dois motivos que não foi feito. Porém, deixando passar de lado, o mais importante é que no dia 12 está confirmada a vinda do presidente. Ontem a Secretaria da Presidência da República entrou em contato conosco, nós já estamos desenhando o dia dele aqui, isso é que é importante. Atrairemos todas as atenções do Brasil e do mundo para Manaus, e isso dará um outro movimento para a nossa economia. E o presidente vem fazer entrega de quê? Vem fazer entrega de simplificação dos PPBs, que são processo produtivo básico, vem fazer entrega, assinatura dessa parte da BR, vem presidir a reunião que para nós é uma grande honra para o povo amazonense, vem agradecer a população amazonense pela expressiva votação que ele teve. Então, só coisas positivas virão e vem ratificar a promessa de campanha dele de que a Zona Franca é importante para a região e para o Brasil. Eu acho que isso são as mensagens que o nosso presidente irá deixar aqui no próximo dia 12. O senhor também propôs a criação de um fórum, né, para estar fortalecendo o mercado local, né, que após ser debatida a questão da possibilidade de desempregos por substituição de máquinas, né, para estar fortalecendo a indústria, a mão de obra ainda, né, da população. Perfeito. Hoje, o que nós discutimos aqui no CODAM, né, foi a parte da indústria 4.0 também. A indústria 4.0, ela realmente traz um novo posicionamento com relação a emprego, né, em função da própria tecnologia. E eu fiz um desafio provocativo para toda a liderança da mesa aqui, dizendo o seguinte, que nós como líderes temos que nos preocupar em darmos uma atenção especial àquela pessoa que está sendo desempregada pela indústria, mas reposicioná-lo em outro lugar, para que ele não perca justamente a capacidade dele de emprego, saúde, renda, educação dele e da família dele. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade como líder, então me coloquei nesse sentido e falei o seguinte também, que um dos custos mais elevados é o nosso custo burocrático como um todo do Estado, seja ele prefeitura, seja ele ente Estado, seja ele ente governo federal. E nós precisamos aqui colocar todas as empresas, né, chamarmos a discussão e perguntarmos assim, o que nós, ente Estado, podemos fazer para melhorar o teu negócio. Nós queremos cortar as amarras da burocracia, né, cortar as amarras das fiscalizações. Nós queremos deixar um Estado desimpedido de amarra para que o empresário possa não ficar preocupado com a fiscalização que ele vai receber, e sim com o foco principal do negócio dele. E é justamente isso que nós queremos discutir juntamente com o setor produtivo. A questão da reforma tributária também, que o senhor falou, né, que está sendo discutida junto com o ministro Paulo Guedes, o presidente. Está sendo discutido, há uma promessa já do ministro Paulo Guedes, de que, isso ele já deixou claro, vai haver uma unificação de impostos, porém a Zona Franca de Manaus terá um tratamento tributário diferenciado. Agora, qual vai ser esse tratamento? Hoje aqui eu coloquei o seguinte, que nós, lideranças, temos que nos antecipar e levarmos para o Estado brasileiro, para o Ministério da Economia, a nossa proposta. E não esperarmos sair a resposta e depois corrermos atrás do prejuízo. Nós temos que ter o sentimento da proatividade e não ficarmos passivos, aguardando o resultado, para depois ficarmos chorando de pires na mão, dizendo que poderia ser isso ou aquilo e dizer que foi prejudicial à nossa região. Nós temos que aprender a sermos ativos, proativos, construtivistas, participarmos da solução dos nossos problemas. É isso que eu consultei e provoquei toda a liderança aqui presente nesse dia. Superintendente, eu gostaria que o senhor falasse a respeito da alíquota do IPI sobre concentrados, claro, né? Que o senhor conseguiu, mediante uma conversa, que não fosse reduzido para 8, mas para 10, né? E também dessa questão toda interna do Ministério da Economia, que o senhor chegou a comentar, que muitas vezes as pessoas não conhecem aqui, tomam qualquer decisão lá e que de fato não prejudica a SUFRAMA assim que eles conheçam. Com relação a concentrados, eu quero deixar muito claro, e isso é reflexo do que nós estamos falando, que uma andorinha só não faz verão
entendeu? Como eu falei, tem que existir sinergia de ações. No apagar das luzes do governo passado, nós aqui no estado fomos tomados de assalto e a alíquota dos concentrados foi baixada de 20% para 4%. Você imagina, isso foi um impacto danado. E aí começa a aparecer os salvadores da pátria, né? Não, então você chegar para o empresário que ele já estruturou a cadeia produtiva, a parte logística dele e dizer que ele que tinha uma expectativa de lucro de 20 e baixar para 4, esse IPI, realmente você está dando um baque muito forte. Mas isso aconteceu no governo passado. E antes de ter a passagem de bastão para o nosso presidente, o que aconteceu? Conseguiram lá um ajuste que essa redução de 20 para 4, deixando bem claro para a população, ele deveria ser gradativo. Significava o seguinte, que até 30 de junho agora, do corrente ano, ou seja, até domingo, essa redução seria de 12%. A partir do dia 1º de julho, ela passaria para 8%, e a partir do dia 1º de janeiro de 2020, ela passaria a ser 4%. Então, o que nós fizemos? Tá? Não foi uma conversa com o presidente, não. Na realidade, foi estudos que nós vínhamos desenvolvendo na SUFRAMA, os nossos técnicos, em contato com os técnicos lá do Ministério da Economia e também a participação ativa dos atores do polo de concentrados, nós desenhamos uma solução e levamos essa solução para o presidente. E aí eu quero agradecer nesse exato momento o apoio da bancada do Estado do Amazonas, que a gente vem colocando isso na pauta, e em especial, né, ao senador Eduardo Braga, né? Nós temos que dar acesso, que é de César. O senador Eduardo Braga nos deu um apoio incondicional, fomos falar com o presidente, levamos esse estudo na mão e o presidente nos escutou. Ele vai interromper essa redução da alíquota de IPI com um decreto que será publicado até o dia 30 de junho. Estou falando isso aqui para a Rádio Rio Mar, em primeira mão para a população amazonense. Então, esse imposto seria interessante que ele ficasse em 12, mas se baixasse para 8, nós não poderíamos subir depois para 10. Então o presidente decidiu manter 10% e chamar para a mesa de negociação, né, 10% a partir de 1º de julho, e chamar para a mesa de negociação tanto os envolvidos no polo de concentrado em Manaus, quanto fora da área da Zona Franca, né, da área da SUFRAMA, para conversarmos e chegarmos numa alíquota definitiva que vai digamos assim, simbolizar o anseio tanto da nossa região quanto do Brasil. Eu gostaria, para finalizar, que você pudesse falar do trabalho também que é necessário para transformar essa visão da SUFRAMA, que não é tão bem vista, né, lá no sistema econômico brasileiro. Como é que isso pode ser trabalhado a partir de agora? Excelente pergunta. Infelizmente, nos últimos 30 anos, né, por um sistema que estava aí, nós somos chacoteados fora da nossa região. Acho que nós somos um polo em que simplesmente montamos aqui as coisas que vem importada, que de repente, na parte de concentrados, simplesmente fazemos uma misturamos o mel com açúcar. Isso não é verdade. Agora, nós, né, em função disso, detectamos essa situação, não somos bem vistos no restante do país. Por que nós não somos bem vistos no restante do país? Porque nós não soubemos nos comunicar com o restante do país e no sentido de demonstrarmos que o nosso polo é o terceiro polo industrial do Brasil e que isso é importante para o Amazonas, para a nossa região e é de extrema importância para o Brasil. Diante disso, estamos criando uma campanha publicitária com o apoio de todas as nossas indústrias e entidades de classe para mostrar que se o agro é pop, a SUFRAMA é top e a Zona Franca de Manaus é orgulho do Brasil. Estamos fazendo essa campanha publicitária e vamos veicular essa campanha não aqui, porque aqui no estado e na nossa região todos já estão catequizados. Nós vamos colocar e divulgar essa campanha no horário nobre, inicialmente nos próximos 6 meses, lá no Sudeste, lá em Brasília, para que eles saibam e reconheçam da importância do trabalho que nós, amazônicos, fazemos em prol da nossa região e também do nosso país.